Perguntaram sobre jejum na Bíblia. Os tipos de jejum, para que serve, como fazer, como proceder, enfim, todas as questões. O jejum na Bíblia é uma abstenção de alimento, e embora eu sei que há muitas pessoas que expandem esta ideia para um jejum de redes sociais, de, enfim, tantas coisas assim, mas na Bíblia, mesmo nas Escrituras, salvo uma exceção que não é chamada de jejum, é só uma abstinência do relacionamento sexual lá em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo fala para o casal se dedicar à oração, mas não chama aquilo de jejum, mesmo porque, etimologicamente falando, né, estaria errado, né? O jejum é a ideia mesmo de uma abstinência de alimento para se dedicar e buscar mais a Deus. Então, essas duas coisas têm que estar envolvidas quando pensamos em jejum. É a ideia de tirar as necessidades básicas, no caso, alimentação, comida, mas ao mesmo tempo buscar mais intimamente a Deus. Então, por exemplo, se uma pessoa fizer um jejum o dia inteiro aí, mas ficar enganando a fome, dormindo, qualquer coisa assim para passar a fome, para passar rápido aquele período, ele não fez um jejum do jeito que a Bíblia fala. Não que o jejum ele é meio com um flagelo, né? Do tipo, você tem que sofrer e tudo mais. Não, a questão é que o jejum serve para buscar a Deus. Então não é só passar o tempo e ficar um período sem comer e passou e pronto, fiz o jejum. A ideia é que neste período, neste momento, você troque a sua necessidade material básica por uma necessidade espiritual básica. A ideia é orar mais, é buscar mais a Deus, é buscar mais intimidade com Deus. É por isso que os jejuns eram feitos na Bíblia, especialmente também antes de tomar uma decisão muito importante ou diante de algumas situações difíceis que a pessoa estava passando. Então ela jejuava. E claro, tinha aquele jejum, especialmente no Antigo Testamento, mas nós vemos isso também um pouco no Novo, mais rotineiro, do dia a dia, que a pessoa tirava ali um dia da sua semana ou do seu mês, enfim, não há uma regra em relação a isso, e nem um período também específico de jejum, mas que tirava um período para orar, para se dedicar mais, buscar mais a Deus e viver uma vida mais íntima com Deus. Então, basicamente, o jejum é isso. Mais uma vez, embora eu sei que hoje haja uma diversidade de fazer com redes sociais ou ficar sem alguma outra coisa qualquer, mas jejum é uma abstinência de alimento e eu faço isso para que eu busque mais a Deus de uma forma intensa. E algo interessante também a se pensar é que não é só no período do jejum que nós buscamos mais a Deus, mas o próprio desjejum, ou seja, quando depois de todo esse tempo passado sem comer e com fome, buscando a Deus em oração, toda vez que vem aquela fome a gente lembra de orar, lembra de ler a Bíblia, de buscar a Deus, mas a gratidão depois por um alimento comido é muito superior ao dia a dia que nós nem percebemos e nem lembramos muitas vezes como pegamos uma fruta, um lanche e comemos, aquela gratidão realmente a Deus pela provisão que Ele nos tem dado. Então, basicamente é isso o jejum nas Escrituras.